alegria, em nome do MPBU de Ibitinga, Movimento Político pela Unidade, que nós agradecemos a todos que aqui estão presentes e abraçaram o convite que nós fizemos para esse encontro. Agradecemos também a todas as autoridades presentes, autoridades constituídas, que atenderam a esse convite para que essa noite possamos conversar um pouquinho sobre fraternidade política. No Salmo 85 diz assim: a justiça e paz se abraçarão. O Papa Paulo VI disse que a política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de viver o compromisso cristão a serviço dos outros. E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre política. Esse é o primeiro encontro de atualização política que o MPBU de Ibitinga, um grupo formado já há 2 anos, trabalhando há 2 anos em Ibitinga, começamos a mostrar o nosso trabalho em Ibitinga. Gostaríamos também de agradecer a presença de alguns irmãos popularinos da cidade de Bauru, que estão presentes. Gostaríamos também de agradecer algumas lideranças das cidades da região de Ibitinga. Nós temos representantes aqui da cidade de Tabatinga, da cidade de Borborema, da cidade de Gavião Peixoto. Se tiver mais alguma outra cidade, por favor, somente Bariri, estão presentes a esse nosso encontro, que já se tornou regional, Nessa noite nós teremos a presença do presidente nacional do MPBU, que é o Sérgio Henrique Preve. Ele participa e é membro do Movimento Popular há 24 anos, é administrador de empresa, ex-prefeito de Itu na gestão de 89 a 92 e é o fundador do movimento em 2001. No ano de 2001, fundou o Movimento Político pela Unidade. E atualmente ele tem uma empresa que presta assessorias a prefeituras e câmaras municipais. Com vocês, Sérgio Preve. Tem lugar aqui na frente, viu? Lugares ainda livres aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo essa acolhida aqui na cidade de Ibitinga. De fato, eu estou assim, surpreso, com uma plateia tão grande assim, numa noite, numa sexta-feira. Não é fácil, depois de um dia de trabalho, um grupo de pessoas interessadas a virem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre política, Eu também estender esse agradecimento às autoridades aqui presentes. Nós sabemos das autoridades do Judiciário, autoridades do Executivo, autoridades do Legislativo e de cidades vizinhas também, Então, esse é o primeiro ato que eu não poderia deixar de fazer, esse agradecimento, porque a gente sabe que não é fácil esse assunto, não é um assunto simples de conversar, mas sem dúvida, eu acho que a gente vai aprender muito junto, Eu não gostaria aqui de absolutamente fazer nenhuma palestra, não sou professor, nós apenas abrirmos um diálogo, apresentarmos algumas propostas e abrirmos um diálogo para conversarmos sobre esse assunto, É um assunto hoje que está muito próximo da gente por conta das eleições municipais em todo o Brasil, E essa ideia da fraternidade como categoria política, ela não é uma ideia recente, Na verdade, a fraternidade
é a coisa que Deus inventou, não é uma coisa dos homens, né? Quando Deus ele deu o seu próprio Filho como presente para a humanidade, que foi Jesus Cristo, ele fez um ato de fraternidade, um ato de amor para toda a humanidade, para mostrar para a humanidade o caminho que todos deviam seguir, o caminho do bem. Então a presença de Jesus aqui na Terra foi uma revolução cultural também, não é só uma revolução espiritual, porque ele veio justamente ensinar a fraternidade, o amor entre os irmãos. Mas tem um episódio mais próximo da gente, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, eu não estava presente, não sei, acho que a grande maioria aqui também não era nascido ainda, né? Mas a gente sabe pela história que foi um horror para a humanidade, né? E justamente no meio desses horrores da Segunda Guerra Mundial, uma jovem de 23 anos de idade, professora primária, italiana, da cidade de Trento, ela tem um ideal que é fazer a universidade, ser uma filósofa. Só que as bombas da guerra destroem esse ideal. E num determinado momento, certamente abatida por esse horror, esses horrores da Segunda Guerra Mundial, ela faz uma pergunta a ela mesma: existirá um ideal que nenhuma bomba destrua? E a resposta ela encontra dentro dela mesma: Deus pode ser o meu ideal e que nenhuma bomba vai destruir. Então, a partir daquele momento, essa jovem, chamada Chiara Lubich, com 23 anos de idade, faz uma escolha radical: eu vou me dedicar à humanidade, eu vou me dedicar a diminuir as dores da humanidade, vou me dedicar ao bem comum. Então começa aí um vasto movimento que se espalha rapidamente por toda a Itália, por toda a Europa, e há aproximadamente 50 a 60 anos chega aqui ao Brasil também, justamente numa região pobre do Brasil, que é o Nordeste, num momento difícil dos estados do Nordeste do Brasil. Esse movimento chega com o mesmo objetivo: trazer, diminuir essas feridas, essas dores da sociedade. Mas depois, mais para frente, durante todo esse período da existência desse movimento, houve uma aproximação muito grande desta jovem Chiara Lubich com políticos importantes da Itália e da Europa. E nesse momento, durante um desses momentos importantes, esses políticos procuram essa depois já a senhora Chiara Lubich e fazem uma pergunta para ela: o que devemos fazer pela política e pelos políticos? Era um momento difícil que a Itália estava atravessando, um momento muito doloroso. Certamente, e aí é uma dedução minha, que eu não estava presente lá naquele momento, esses políticos procuram essa senhora Chiara Lubich como nós vamos a um médico. Quando ele está com uma dor, ele vai ao médico, o médico então dá uma receita, né? Você toma isso, toma aquilo, tal, esperando que essa mulher sábia, inteligente, né, uma pessoa de Deus, pudesse dizer uma receita prática, objetiva, o que deveria ser feito pela política e pelos políticos. Quando então há uma surpresa nesse discurso dessa senhora, ela não dá uma receita prática, ela vai resgatar um ponto da história da humanidade. Todos nós ouvimos falar da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco da era moderna. Foi um trinômio, né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que marcou a organização de muitos países ocidentais, né, que foi realmente um marco. Foi mais de 200 anos. E esses três ideais, que eram a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ele é proclamado na Revolução Francesa. Porém, desses três ideais, somente dois foi para frente, que foi a liberdade e a igualdade.
Então, justamente, essa senhora chama esses políticos a atenção desse fato. Por que a fraternidade ficou esquecida? Se era um trinômio, se era um tripé, como esse aqui da câmera de gravação, precisando dos 3 pés para ficar em pé essa revolução, e um estava faltando. E não é que faltou por pouco tempo. A palavra fraternidade foi tirada da Revolução Francesa 2 anos depois que ela foi proclamada. Depois ela volta e é retirada novamente. Então aqui há uma pergunta e ao mesmo tempo uma resposta. Justamente porque a fraternidade ela é a essência da política. Se formos ver, aqui eu sei que tem muitas pessoas que têm mandato, ou que tiveram mandato, no meu caso que também tive mandato. O que faz um político? Qual é o papel do político? Senão o bem da sua comunidade. Essa função nossa de político. Eu gostaria de dizer um episódio muito importante que aconteceu durante a minha campanha. Eu nunca tinha sido candidato a nada. Eu sou administrador de empresas, fui o secretário de finanças da prefeitura, depois presidente de uma companhia de desenvolvimento, e num determinado momento eu me vi diante de uma possibilidade, a convite do partido, de ser o candidato a prefeito. Não tem numa biblioteca. Não é que a gente pode ir lá e pegar um livro e está dito o que faz o vereador, o que faz o prefeito, porque justamente é a comunidade que diz para ele, é a cidade que diz para ele o que faz. Então, antes de começar a campanha, eu fiz uma coisa que foi muito prazerosa. Eu peguei um caderno, com um grupo de amigos, e comecei a ir nos bairros da cidade, toda a sociedade organizada, nas igrejas católicas, não católicas, e perguntar o que vocês esperam do prefeito. E fui escrevendo aquilo ali. E eu me lembro que eu fui num bairro que fica distante da cidade, a 15 quilômetros, que existe um hospital de leprosos e ao lado uma comunidade de pessoas que estavam curadas da doença da lepra e fundaram um bairro que não tinha nada. Um bairro esquecido, que era um bairro clandestino. Bom, eu me preparei para que as pessoas viessem pedir o asfalto, pedir a praça, quando a surpresa minha é que pediram 2 coisas: um posto telefônico e um posto do correio. Se eu podia assumir o compromisso de ser eleito, levar para eles somente 2 coisas, não precisava mais nada. Eu falei: por que vocês pediram isso? Eu falei: porque nós somos pessoas de todo o Brasil, nós viemos aqui para esse hospital, fomos curados, nós somos muito marcados com a doença, não temos mais coragem de voltar para as nossas famílias. Então nós só temos uma necessidade, de ter o contato com a nossa família. Então aquilo ali para mim foi um aprendizado. Provavelmente, se dependesse da minha cabeça, eu ia lá e ia fazer o asfalto, que é uma necessidade também, mas não era a maior necessidade desse bairro. Então como foi interessante esse aprendizado que eu também tive dentro do movimento, para aprender o que é esse relacionamento com esse relacionamento fraterno com a comunidade. Então que ela responde a esses políticos e lança um desafio. Se vocês querem realmente fazer uma política nova, uma política séria, uma política voltada para o bem comum, eu convido vocês a transformarem a fraternidade numa categoria política, assim como é a liberdade, assim como é a igualdade. Considerando que a fraternidade, ela trata todos como irmãos, todos, políticos de partidos diferentes, devem ser irmãos. Cidadãos que têm opiniões diversas devem ser irmãos dos outros.
né? Você deve querer bem o partido do outro também, como você quer bem o seu próprio partido. Você deve apreciar a ideia do seu adversário como você aprecia das pessoas do seu próprio partido. Não é a minha ideia contra a sua, mas a sua ideia mais a minha ideia mais a sua. Para a gente construir, então, esse novo modelo político baseado na fraternidade. Obviamente que esses políticos ficaram de cabeça quente, como eu também fiquei quando eu ouvi essa mensagem. Como fazer isso? O que significa construir uma nova categoria política baseada na fraternidade? Então, Chiara convida aqueles políticos a fazerem a experiência. Vamos começar a fazer a experiência. Vamos começar a querer bem o adversário. Isso não quer dizer estar de acordo somente, perder somente as suas ideias e concordar com o outro. Não é isso a fraternidade. É querer bem o outro. Muito embora você possa discordar do seu adversário, você tenha pontos de vista divergentes, mas isso não quer dizer que você queira mal aquele adversário. E procurar colher naquele adversário o que tem de positivo nas ideias dele, né? Então você começa a somar, não é dividir. Porque quem é que é o beneficiário da ação política? É uma cidade que não é dividida, é uma cidade que é única, é um único povo, é um único Estado, é um único país. Então, a divisão dos políticos, o ódio que às vezes cria na política, um com o outro, desfavorece a comunidade, né? Isso, não estamos aqui falando nenhuma, talvez se pudesse perguntar para todos os políticos que estão aqui, vão concordar que assim, a briga não leva a nada, leva a vitória no poder, é diferente. Somente que vitória numa eleição é diferente de uma vitória no jogo de futebol. No jogo de futebol tem um ganhador e um perdedor. Na política não devia ter o perdedor, porque aquele que vence, ele tem a responsabilidade de dar a toda a comunidade aquilo que a comunidade precisa. Então não existem perdedores e vencedores, existe aquele que teve o maior apoio, o maior número de votos, né? Então isso aqui foi interessante, porque ali nasce, naquele momento, um vasto movimento, que não é um partido político, que não é uma frente partidária, que não é uma ideologia política, mas é um estado de coração. É uma disposição interna de fazer uma coisa boa, uma coisa nova, uma coisa que atenda a toda a comunidade. Então, modifica o pensamento, modifica os princípios básicos que até hoje se nortearam a política. Como é que se encaminhou esses mais de 200 anos, esses dois ideais, a liberdade e a igualdade? Então nós vamos ver de um lado, o capitalismo que lutou ferrenhamente para que as pessoas sejam livres, mas livres desde que tenha dinheiro, né? Outros lutaram ferrenhamente pela igualdade, mas que igualdade? Que todos sejam iguais, mas pobres, né? Não que todos tenham uma condição, mas extraiu aquilo que é fundamental, que é o relacionamento, que é o fraterno, que é o sermos irmãos uns dos outros, né? Ao excluir a fraternidade, nós tiramos a essência do projeto político, né? Depois eu até quero tomar aqui a liberdade para ler um pensamento aqui que me ocorreu, né? Que a própria Chiara Lubich escreve dizendo o seguinte: a fraternidade universal oferece possibilidades surpreendentes, permite compreender e assimilar o ponto de vista do outro, de modo que nenhum interesse, nenhuma exigência sejam ignorados. Reconstrói o tecido social e confere novos significados à liberdade e à igualdade. Permite aproveitar e valorizar certas experiências humanas que poderiam levar a conflitos irrecuperáveis. Consolida a consciência a respeito da importância dos organismos internacionais e dos processos que buscam a superação de barreiras
e de novas etapas pela unidade da família humana. A fraternidade é um compromisso que favorece o desenvolvimento autenticamente humano do país, sem isolar as categorias mais frágeis, sem excluir ninguém do bem-estar, nem criar novas formas de pobreza. Defende os direitos da cidadania e facilita o acesso a eles, proporcionando esperança a todos que almejam uma vida digna, estimula a investigação científica e o desenvolvimento de novas tecnologias, protegendo a dignidade do ser humano do primeiro ao último instante da vida. Oferece as condições de exercer a própria liberdade de opção a todos que almejam o desenvolvimento pessoal, de modo que, assumindo suas responsabilidades, cheguem a atuar completamente a capacidade de amar, escrita no DNA de cada ser humano. Todos nós somos pessoas boas. Todos nós nascemos bons. Ninguém nasceu bandido, né? Ninguém nasceu corrupto. Isso foi uma transformação. Ao invés de se transformar para o bem, não nós, mas muitas pessoas se transformaram para o mal, né? A fraternidade permite introduzir novos princípios do trabalho político, de tal modo que a ação do governo nunca seja contra alguém, ou apenas expressão de uma parte, pois somente as duas partes juntas podem garantir a soberania dos cidadãos. E aqui eu me lembro de uma coisa muito interessante, que foi como colocar em prática isso durante a campanha, né? Porque a campanha política, todos aqui que já participaram sabem que a coisa pega fogo, né? Não é simples, né? Mas uma primeira atitude que eu tive, eu tinha mais 3 adversários, né? E eu me lembro que depois que eu escrevi todos esses, tudo que eu ouvi da população, eu fiz um folhetinho, né? Mais ou menos como esse aqui, com 12 metas, né? Que era o resumo de tudo aquilo que eu tinha conversado com a população. E fui para entregar para as pessoas. Eu não sabia fazer campanha, nunca tinha sido candidato a nada. Então eu fui porta por porta da minha cidade, né? De casa por casa. Aquela noite, a primeira noite que eu dormi antes de começar a campanha, eu não dormi. Eu tive diarreia, tive dor de cabeça, tive tudo que os senhores podem imaginar. Eu não sabia fazer campanha, né? Então quando eu bati na primeira casa, eu torci para que não tivesse ninguém em casa. Falei assim, não tenho que falar nada, porque eu não sabia o que fazer, né? Isso veio uma senhora, né, um bairro bem humilde e tal. Falei, olha, eu sou o Sérgio Prélio, eu sou um dos candidatos a prefeito da cidade de Itu. Provavelmente a senhora não me conhece, porque ninguém me conhecia não, né? E eu vim aqui trazer o meu plano de governo. Eu gostaria que a senhora lesse. Se a senhora ler e ver que eu sou merecedor da sua confiança, eu vou retribuir com o meu trabalho. Mas antes disso, eu gostaria que a senhora conhecesse o plano de governo dos outros 3 candidatos. E dei o nome dos 3 candidatos. Olha, o outro candidato é A, o outro é B, outro é C. São pessoas que eu conheço e são pessoas boas também. Então eu gostaria que a senhora conhecesse também o plano deles, né? E depois, enfim, a senhora toma uma decisão, e se eu for merecedor, eu agradeço. Essa mulher ficou tão contente, ficou tão... me deu um sorriso, né? Agradeceu por ter falado aquilo, que eu comecei a fazer isso em todas as casas, né? E acho que deu certo, que eu ganhei a eleição, né? Então foi um método interessante, porque não é que eu fui lá falar mal dos outros, mas aí eu fiz mais uma coisa. Eu convidei esses 3 candidatos para uma reunião. Falei, olha, nós somos pessoas adultas, somos pessoas de responsabilidade, somos adversários, não somos inimigos. Vamos fazer estabelecer aqui uma relação cordial na nossa campanha, né? De amigos, porque nós não éramos inimigos, né? E somos pessoas que estão com o mesmo objetivo. Aquele que ganhar vai conduzir a cidade por 4 anos. E assim fizemos uma reunião, eles foram, participaram, e depois, quando terminou a eleição que eu ganhei, eu fiz 51% dos votos, eles fizeram 49%, os 3 juntos. Aí eu chamei os 3 de novo.
Falou, eu queria pedir desculpa de alguma coisa que aconteceu na campanha, porque às vezes sai mesmo alguma faísca, né? Isso não tem jeito. Mas eu queria pedir o plano de governo de vocês. Porque se eu tive 51% de votos, vocês tiveram 49%, é sinal que parte da população concordava com as ideias de vocês. Então, se vocês me prestarem, eu vou utilizar, somar com o meu plano, aí nós vamos atender a toda a população. Né, que todo mundo que apresentou votou, nós falamos, pois não, cada um entregou para mim o plano, tudo, e de vez em quando eu chamava eles para a gente conversar um pouquinho. Eles não participavam do governo, mas eles vinham lá, tomavam um café, né? O que você acha que está errado, o que pode, porque eu tinha que também atender aqueles eleitores dele. Aquilo que fala, depois que você se elege, você não é mais prefeito do partido A, partido B, partido C, você é prefeito da cidade, né? O partido é uma outra coisa. Então eu fiz isso aqui, foi muito interessante, foi realmente muito bonito ter descoberto essa maneira de você. E depois uma outra coisa para mim que foi muito interessante, que foi um aplicativo, porque a primeira pergunta quando eu conheci essa ideia da fraternidade na política, né, foi: isso aqui dá certo? Esse negócio é viável? Dá para aplicar? Dá para a gente querer bem o adversário? Então a gente precisa fazer a experiência. Não podia ficar discordando ou concordando sem fazer a experiência, né? E depois, uma outra coisa interessante era assim, além de conversar com esses políticos, eu procurei voltar e conversar com a cidade, né? Então toda semana ia num bairro e procurava saber se nós estávamos caminhando no caminho certo. Então era interessante porque tinha críticas, levava o grupo de vereadores juntos, inclusive os vereadores da oposição eram convidados, e foi tão interessante porque há pouco tempo tinha um médico que era meu adversário, ele era vereador contra, né, o governo. Aí ele chegou para mim e perguntou assim: Sérgio, sabe quantos projetos eu votei contra quando você era prefeito? Eu falei: doutor, nem sei, não fui contar isso aqui, não era preocupação se o senhor tinha votado a favor ou contra. Ele falou: olha, eu contei, dos 300 projetos que você mandou em 4 anos, eu votei 17 contra. Puxa vida, eu nem sabia disso, né? Achei interessante, porque não é porque ele era adversário que eu não recebia ele no gabinete, ele vinha ali, né? A gente conversava, ele também era um representante do povo, tinha que respeitar essa decisão dele. E foi interessante, porque num determinado momento, eu comecei a ir na comunidade, nos bairros, e ir também na sociedade civil, nas igrejas, tudo, e ao mesmo tempo reunia a equipe para a gente fazer um balanço do andamento do trabalho. Então, toda semana, cada 15 dias, reunia a equipe de trabalho. E foi interessante porque depois faltava 1 ano e 3 meses para terminar o governo, nós fizemos uma reunião no dia 30 de setembro de 1991. Eu lembro bem que era o dia da secretária, né? Então fizemos uma reunião para comemorar o dia da secretária e uma reunião dos diretores e secretários para fazer uma conferência de todos os compromissos que nós tínhamos assumido com a população 2 anos e 9 meses antes, lá na campanha. Quando foi em torno do meio-dia, nós acabamos de ler o plano de governo e vimos que todos os compromissos que nós tínhamos assumido 1 ano e 3 meses antes de terminar o mandato tinha sido cumprido. Podia encerrar o mandato naquele dia. Foi uma coisa tão gratificante naquele momento, somente que à tarde daquele dia, às 18 horas, caiu sobre nossa cidade um grande vendaval. Ventos de 180 km por hora. Foi o maior registrado até aquele momento no Brasil. Teve mais de 700 pessoas feridas, mais de 500 imóveis destruídos, 16 pessoas mortas. Bom, eu estava ali no gabinete, o secretário de saúde ligou, disse: prefeito, olha, tem uma tragédia aqui nessa época, estava tudo escuro, não tinha luz, não tinha água. Ele veio, né? Não ligou, ele veio.
disse, olha, aconteceu uma tragédia em vários setores da cidade, o senhor precisa ir lá no hospital. E eu não sou médico, mas eu fui, né? Então eu entrei, eles disseram, olha, a situação é gravíssima, nós não temos luz, precisa arrumar isso. Então eu comecei a tomar as providências, né, o que precisava, e eles me pediram para avisar os familiares das pessoas que tinham morrido. Então eu tinha que chegar lá com o pai e dizer, olha, seu filho morreu, né? Então foi uma noite terrível. Passei a noite inteira ali no hospital, e quando foi de manhã, eu sobrevoei a cidade com o helicóptero da Polícia Militar e vi que grande parte daquelas obras, que ao meio-dia do dia anterior, nós tínhamos concluído que estava tudo pronto, nosso plano de governo tinha sido destruído por um vendaval de 3 minutos. Né? Aquilo foi muito duro. Confesso para vocês, foi muito duro. Eu chorei muito sozinho, né? Porque, meu Deus, por que foi acontecer isso? Estava tudo pronto, né? Uma dureza. Alguns aqui lembram, aquele período da inflação era 80% no Brasil, era um período dificílimo, né? E ali, em 3 minutos, destruiu parte daquilo que nós havíamos feito, né? E naquele momento que eu voltei para o meu gabinete, né, cheio de jornalista, tudo lá, eu pedi licença, entrei sozinho ali no gabinete. Eu me lembro que tem um crucifixo assim na minha frente. Eu, meu Deus, por quê? Por que foi acontecer isso? E nesse momento veio a resposta, né? Que o político, para mim, naquele momento, não era só fazer escolas, fazer estradas, fazer postos de saúde, né, construir hospitais, mas tem uma missão maior. O político é construtor de pontes de diálogo. O político tem que ser construtor de escolas de vida. Não é só escola 4 paredes. Ele tem que ser um construtor da fraternidade. Então eu entendi com a dor, eu entendi naquele momento o que significava a função de um político. Até então eu não tinha descoberto ainda, né? Que nós podemos fazer tudo isso e devemos fazer tudo isso. Vamos construir escolas, fazer tudo isso que precisa. Mas tem uma missão maior que cabe a cada um dos políticos. O político, ele é um agente de Deus aqui na Terra. Porque ele cuida do nascer ao morrer. Você cuida lá da maternidade e cuida do cemitério. Todos os aspectos da cidade passam pelo prefeito, passam pelos vereadores. Então ele faz uma missão extremamente importante na consolidação do plano de Deus sobre o homem aqui na humanidade. Então não é uma missão simples. Por isso que não tem uma escola para formar o político. Por isso que aquele diploma que a gente tem da justiça eleitoral, não adianta ser um gênio. Você pode não ter aquele diploma. Porque aquele diploma é dado pelo povo. É dado por um voto de confiança que o povo dá e diz, eu confio em você para você resolver os problemas da cidade. Durante 4 anos, durante 8 anos. Então é uma missão muito mais nobre. Então não pode ser reduzida a uma mesquinhez de uma briga, uma mesquinhez de eu que sou contra aquilo ali, mas de uma missão nobre, que é a construção de um país novo, de uma cidade melhor, de um estado melhor. Depois, mais para frente ainda, tem uma coisa muito importante. Alguém pode dizer, praticar a fraternidade não é fácil. É verdade. Aliás, pessoas competentes e inteligentes estão convictas de que a fraternidade é o assunto mais intricado, o argumento mais chocante, o único realmente revolucionário, a ponto de ser sempre destruído pelos conflitos e pelas guerras. Por que acontecem as guerras? Pela falta de amor entre as pessoas, né? Então não existe uma missão mais nobre para o político, para o ser humano, se ele for um político que quer realizar essa missão, ele está fazendo parte, ele está contribuindo com a missão de Deus de realizar o bem para a humanidade. Por isso que o senso maior
que a fraternidade nos ensina é que o bem comum, né? Esse bem comum é fácil de se encontrar. O que é o bem comum? Não é fácil, né? Você tem diversas frentes de trabalho para fazer e você não sabe o que você deve fazer. Nós conversávamos agora com um vice-prefeito dizendo que por mais que se faça, nunca se contenta todo mundo. Isso é verdade. Isso é uma parte dura da política. Você trabalha e não contenta todo mundo, porque não é possível contentar todo mundo. Mas se você é um político sério, um político honesto, um político que é construtor de relacionamentos, não o divisor de águas, você faz uma coisa que talvez o povo nem saiba direito que ele precisa daquilo, mas ele recebe como uma pessoa que é construtor da paz. Por que nós lembramos sempre de Gandhi, que foi um homem construtor da paz? Por que a gente fala de homens importantes na humanidade? Não foi porque eles fizeram coisas físicas, mas eles construíram a paz na humanidade. Então isso daqui ficou muito forte para mim na minha vida, no meu mandato. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, né? Nós concluímos o mandato, reconstruímos a cidade, né? E depois ficou esse sabor de poder ter feito uma obra mais bonita do que todos, que foi essa obra da construção de relacionamentos, de construir essa política realmente que pode permanecer. Eu contava hoje para alguns amigos que, dentre as coisas gratificantes que me sobraram disso aqui, uma delas foi isso aqui, foi essa. Eu tinha 7, 8 anos de idade, eu era vendedor de leite. Meu pai era muito pobre e eu vendia leite com ele na rua. Somente que da janela do meu quarto tinha um aeroporto clandestino na cidade, né? E ali os aviões eram utilizados para o tráfico de drogas, né? E eu tinha um sonho. Falei, um dia eu vou ser prefeito dessa cidade e vou tirar esse aeroporto daqui e vou construir escolas para crianças pobres, né? E eu me tornei prefeito, tiramos o aeroporto de lá, construímos um outro lugar e ali foi construído um centro de atividades para o trabalhador, né? Depois também com relação ao servidor público, né, ao funcionário, né? Nesse período que era de 80% a inflação, o governo federal ele excluiu do aumento do salário dos servidores, de todos os trabalhadores do Brasil, aquela inflação de 80%. Eu disse, a lei, ela diz que a gente deve dar o mínimo, mas não diz que a gente não deve dar o máximo. E eu, como prefeito, vou dar os 80% de aumento para os trabalhadores, porque é eles que vão ter falta de comida na hora do final do mês. Então, nós demos o aumento de 80%. Há pouco tempo atrás, eu fui no enterro, né, de uma pessoa da família, e tinha um senhor ali enterrando a pessoa. De repente ele parou de fazer o enterro, olhou para as pessoas, olhou para mim e falou assim, o senhor sabe por que não estão morrendo de fome hoje? Por causa daqueles 80% que o senhor deu, que hoje o salário é condizente para nós. Né? No meio do enterro, eu queria pular dentro da cova ali de vergonha, porque foi uma coisa até dura naquele momento, né? Mas gratificante, de saber que nós podemos construir essas coisas que se fazem bem para a alma da pessoa, para o coração da pessoa, né? Então hoje, eu assim, deixei o exercício da minha atividade política, né? Eu sou um profissional, eu tenho minha profissão, foi muito importante ter voltado à minha atividade, ao meu trabalho, foi muito importante eu ter cuidado da minha família, porque minhas meninas eram pequenas quando eu era prefeito, mas eu digo sempre que eu tive uma grande sorte, né? Eu sou um cara bem casado, minha mulher é um espetáculo, né? Eu sempre quero ressaltar isso daqui, porque se não fosse ela, eu não sei o que seria da nossa família. Imagine um casal com 3 meninas pequenininhas, elas iam inclusive nos comícios comigo, né? Elas iam com a camiseta escrito vote no meu pai, fiz uma camisetinha para ela, vote no meu pai, né? E elas ficavam ali, e depois iam na prefeitura, e quando minha mulher me ajudava, ficavam embaixo da mesa, sentando na cadeira e tal. Só que isso daqui fez um bem enorme para elas, né? E um dia, nós tínhamos que tomar uma decisão, né? Eu e minha mulher,
com relação se elas deviam ou não participar de um evento. Falei, então vou fazer uma coisa, porque tudo em casa eles queriam que votasse, né? Porque casa do prefeito tem que votar, né? Eu falei, então vou fazer uma coisa, o voto de vocês vale meio, e o meu e da sua mãe vale 1. Elas fizeram uma conta, elas iam perder a votação, né? 1 mais 1, 2, elas 3 ia dar 1,5. Aí a maior ficou no chão, a do meio subiu aqui na cadeira, e a outra aqui em cima da mesa. Onde está a democracia nessa casa? Só na prefeitura que tem democracia. Aqui não tem democracia. Onde já se viu que o nosso voto vale meio? E a mulher saiu correndo, foi se esconder para ficar rindo, e eu fiquei com as 3 ali na minha frente, né? Mas hoje eu vi o quanto foi importante para a minha vida também, né? A sabedoria, né? Quanto foi importante a perseguição que eu também sofri, né? Eu fui perseguido também, né? Quando terminou meu mandato, o adversário ganhou a eleição, porque não tinha reeleição naquela época. Ele foi na escola das meninas, das minhas filhas, porque estudavam em escolas públicas, né? Nunca escola particular, escolas públicas. Porque se era bom o filho do cidadão, tem que ser bom para o meu filho também. Então eu estudava em escolas públicas. E ele disse o seguinte: se não reprovar as filhas do ex-prefeito, eu não mando mais merenda para essa escola, né? Então eu tive que levar elas para outra cidade para poder estudar. Mas hoje eu agradeço esse adversário, né? Porque ele fez um bem enorme. Ele me fez ver que eu devia voltar a ser um cidadão comum, que eu devia ser um trabalhador comum, que eu devia continuar contribuindo com a minha cidade, contribuindo com a sociedade, apesar dessas adversidades, né? E apesar dessas perseguições. Um dia o bispo da minha diocese pediu que eu falasse isso para todos os candidatos da diocese, e um desses candidatos era esse meu adversário, né? Porque uma vez eu tinha ligado para ele, para a gente se reconciliar. Eu falei, eu gostaria de ser amigo seu, né? Ele falou, não, porque eu sou um animal político, eu não falo essa linguagem que vocês falam, né? Então, nesse dia eu apresentei essa ideia da fraternidade, né? De a gente poder se dar bem e tudo. Aí quando terminou, ele veio e disse, me deu a mão e tal, e a gente se reconciliou, voltamos. Não somos amigos, não posso dizer que somos amigos, mas pelo menos nos respeitamos, nos cumprimentamos, conversamos, porque é isso que fica no fim da história. Então hoje, a gratidão que tem, depois de todo esse período, né, dessas tribulações que você passa como político, né, da influência que isso tem na nossa vida pessoal, né, você é desgastante o serviço público, mas o que ficou de positivo em tudo isso daqui foi uma alegria muito grande, né? Uma alegria que nos traz felicidade. É dizer assim, olha, enquanto eu estive aí, né, enquanto Deus me deu essa possibilidade de estar ali na frente de uma administração, eu pude fazer o melhor. Cometi erros? Sim. Cometi erros, eu falhei também, porque eu sou um ser humano, eu também tenho meus defeitos, a minha equipe errou também, mas nunca com a intenção de roubar, nunca com a intenção de dividir, tirar o dinheiro do serviço público. E a tentação é grande. Aqui a gente sabe, os que têm mandato aqui sabem, quanto que a tentação para a gente ficar rico é grande no poder público, né? Eu me lembro, já para concluir, que eu aprovei a construção de 780 casas populares, né, que uma empresa ia fazer pelo governo federal. E quando depois de aprovado, o dono da empresa chegou para mim e falou o seguinte, eu queria saber o presente do senhor agora. O que o senhor quer de presente? O senhor quer escolher uma casa na praia para ele dar o presente? O senhor quer escolher um barco de luxo, né? Eu falei, não, eu não preciso nada disso, nunca tive isso, não me faz falta nenhuma. Falei, mas o dinheiro já está separado para dar para o senhor. Eu falei, então faz o seguinte, você vai construir 780 casas, não vai? Então eu peço que com esse dinheiro você construa uma escola para aquele bairro, né? Ele foi e construiu uma escola para o bairro com o dinheiro que seria para mim. Então isso me fez tão feliz ter feito isso, porque eu não precisava daquilo, eu não estava ali para me enriquecer, para ter né? E também no último dia do mandato, eu confesso para vocês que foi a tentação maior que eu tive.
porque eu tinha que voltar a trabalhar, né? Eu tinha deixado o meu trabalho, eu tinha que reconstruir a minha vida profissional, e uma pessoa chegou lá e disse: olha, se o senhor fizer isso para mim, aqui nessa mala tem $20 mil, eu queria dar de presente para o senhor. Só que era uma atitude que era contra a população. Então eu fiquei, naquele momento me bateu uma dúvida: como é que eu vou fazer amanhã para sustentar a minha família? Porque eu estou desempregado amanhã, né? Então eu balancei, mas não caí. Falei: não, eu fui fiel até agora, eu quero ser fiel até o fim. Não aceitei e agradeci, né? Agradeci: olha, muito obrigado pela sua generosidade, mas eu não vou fazer esse ato contra a cidade e não preciso desse dinheiro. Então isso aqui me faz assim uma pessoa extremamente feliz hoje, contente, né? Poder estar aqui. Como eu disse, eu não queria absolutamente, não desejava ensinar nada, nem desafiar ninguém absolutamente. A gente sabe que existem situações e situações, né? A política é muito complexa, existem muitos problemas, mas o que eu convidaria os senhores e as senhoras é um convite na liberdade, né? E pelo menos fazerem a tentativa de, além de tudo que fazem de bom, que eu sei que muitos aqui, tem muitas lideranças da sociedade, né? Muitas autoridades, mas que incluíssem também essa construção dessa fraternidade universal, de podermos nos querer bem, de poder ser construtores de uma nova cultura política. E há poucos dias eu aprendi mais uma coisa, que muito se fala da solidariedade. A solidariedade trata todos como iguais, mas a fraternidade trata todos como irmãos. É muito mais, né? Ótimo tratar como iguais, mas se você tratar como irmãos, é muito maior, né? Então a gente se considera como aquilo que nós somos. Nós somos verdadeiramente irmãos, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos pontos de vista diferentes, apesar às vezes a nossa religião ser diferente, o nosso time de futebol ser diferente, né? Mas somos todos seres humanos, filhos do mesmo Deus e irmãos uns dos outros. Então não cabe mais na humanidade hoje as guerras, não cabe mais essas disputas políticas que são criminosas, né? Que nós damos espaço para que o mal cresça. Nas divisões é o mal que cresce, e na unidade é o bem que cresce, né? Então, se somos partidários de uma política do bem comum, se somos partidários, né, de sermos construtores de uma vida melhor para o povo, nós não podemos excluir nunca a fraternidade da nossa vida. Então, se me perguntassem agora: mas você acha que eu sozinho eu posso ser um cidadão fraterno? Sim, porque depende de você, depende de um ato interno da gente. Eu quero fazer o bem para as outras pessoas, eu quero fazer o bem para a humanidade, eu quero fazer o bem para o nosso vizinho. Então nós vamos inverter aquele exemplo que muitas vezes não é bom a gente acompanhar, as pessoas que são construtores do mal. Nós vamos passar a ser construtores do bem. Então a gente inverte a caminhada dessa vida, e certamente a sociedade vai ser grata a nós, porque pode ser que seja mais difícil, pode ser que seja mais sofrido. Eu não estou aqui dizendo, eu estou dizendo até o exemplo da minha vida, não foi fácil, né? Foi sofrido, foi duro, né? A perseguição, é duro as críticas, mas é muito realizador. Assim, a gente se sentir uma pessoa extremamente feliz. Então eu tenho um problema, né, que quando a gente está falando, a gente às vezes esquece que as pessoas que estão ouvindo também se cansam, e às vezes querem também fazer alguma pergunta, alguma coisa, né? Eu não sei como que o Francisco gostaria de conduzir esse momento aqui. Francisco, você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Com certeza alguém deve ter alguma dúvida ou querendo saber mais alguma coisa.
nós vamos criar uma dinâmica para que isso aconteça. Quem tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de fazer, nós temos um papelzinho, anotar no papel, para que, né, você possa fazer essa pergunta e a gente vai passando para o Sérgio, e o Sérgio sempre vai respondendo, né, fazendo os comentários com relação à experiência que ele tem dentro do movimento, também da experiência como ele prefeito, e colocando a fraternidade como uma categoria política dentro da sua ação na Prefeitura de Itu, né? Eu gostaria, Sérgio, só enquanto está passando os papéis e as pessoas fazendo as perguntas, você falasse um pouquinho mais sobre o surgimento do MPTU a nível do Brasil, já que nós estamos, né, desenvolvendo esse trabalho também aqui em Bitinga, já há algum tempo, né, e quais são os princípios, né, para que todos conheçam um pouquinho mais sobre esse movimento. Posso dar uma sugestão? A gente poderia ter 2 minutinhos para descansar, assim, porque está fantástico. Mas se tiver 2 minutinhos para a gente descansar um pouquinho, eu acho que a gente aproveitaria mais. Não sei se o pessoal concorda. Passamos isso para o pessoal concorda? Tem um intervalinho de 2 minutos, 3 minutos e voltamos? Ou não, sem sair da sala. Sem sair da sala? Só para formular as perguntas? Tudo bem, pode ser assim? 2 minutinhos, aí formulam as perguntas e a gente começa então. Então, tem várias perguntas. Eu queria começar por uma que eu achei a mais difícil delas, né? Por que o senhor foi derrotado nas eleições? Foi bom demais? É uma pergunta, não sei se é assim no sentido da pergunta, se é assim, se o governo foi bom ou não foi bom. Não sei, talvez seja isso. Bom, primeiro, eu não disputei a eleição porque não tinha reeleição na minha época. Não era possível ser candidato à reeleição. O meu candidato perdeu. Quando nós apoiamos o candidato, perdeu. Eu acho que aqui é uma coisa muito séria, essa questão da eleição. Nem sempre nós somos entendidos também. Não é simples você fazer coisas que atenda a todo mundo. Aquilo que nós dizíamos, não é simples você fazer, porque os recursos são poucos, não tem dinheiro para atender tudo, você tem o trabalho da oposição, e nem sempre as ideias também, elas são passadas claramente para as pessoas. Eu tenho que reconhecer que um erro que eu cometi foi justamente, mesmo tendo um esforço de procurar conversar com a população, mas eu acho que faltou para mim maturidade. Faltou um pouco mais de experiência para mim, de ter tido uma linguagem talvez maior, uma facilidade maior de dialogar com a população. Isso eu reconheço como uma falha. Depois que passou, que eu percebi. Eu era assim, de trabalhar muito, e às vezes não tinha muito tempo para estar conversando. Eu ia só nessas reuniões. Eu ficava muito trabalhando ali dentro da prefeitura, resolvendo os problemas. Então existe a maneira como a gente faz as coisas. Porque existe um relacionamento entre o cidadão, o eleitor e o político. Se esse relacionamento não é entendido, o povo também não reconhece o trabalho que foi feito. Talvez vá reconhecer depois, mas isso não tira o mérito do trabalho que foi feito. Nem sempre a gente pode fazer tudo. Eu posso dizer aqui uma coisa assim, que foi muito séria, que aconteceu comigo. A cidade tinha 2 hospitais e estavam fechados esses 2 hospitais. A cidade de 130 mil habitantes não tinha hospital. Eu tive que fazer todo um esforço, gastar um dinheiro grande da prefeitura para reabrir o hospital. O hospital vai atender quem? As pessoas que estão doentes. Pessoas que não estão doentes não vão ao hospital. Será que foi reconhecido esse esforço que foi feito para devolver o hospital para a cidade? É uma pergunta. Eu acho que certas pessoas não entenderam. Está vendo? O prefeito não asfaltou essa rua, mas não reconheceu que foi feito
o investimento do hospital para reabrir o hospital. Então, por isso que não é simples essa questão da eleição, do reconhecimento do voto, né? Depois, quando eu fui candidato a deputado, em 1924 fui candidato a deputado, eu tive uma votação extraordinária. Fiz 25 mil votos para deputado naquela época, né? Somente não entrei porque o meu partido precisava mais. Eu tinha votos mais do que 12 deputados eleitos, e não fui eleito. Então houve um reconhecimento depois, né? Depois de ter saído, depois de 2 anos, teve um reconhecimento. E na eleição seguinte, aquele candidato meu que tinha perdido, ele foi candidato de novo e ganhou. Em sequência tem essa pergunta: por que o senhor não disputou mais eleição? Não é porque eu não queria, né? Eu gosto muito, eu gostaria de voltar a ser prefeito, mas eu sou favorável a dar oportunidade para todos, né? E a gente dá oportunidade para não ficar dono da política, né? De respeito, às vezes a gente tem gente, mas nós tínhamos pessoas, foi formado pessoas que podiam suceder. Tanto é que daí o outro que entrou ganhou a eleição, depois o outro também, daquele mesmo grupo que foi tendo oportunidade na política. Então foi uma opção minha de deixar a política para trabalhar para o movimento político pela unidade. Então não foi uma coisa só que eu não tinha possibilidade, eu tinha a possibilidade de voltar, mas eu preferi deixar que outro que nascesse novas lideranças, para que eu pudesse então me dedicar a um outro tipo de trabalho. Por que a política no Brasil é corrupta? Por que o povo é corrupto? Eu tenho uma pergunta que eu faço para mim mesmo: quem nasceu primeiro? Se foi o político corrupto ou foi o eleitor corrupto? Isso é uma coisa muito séria, né? Eu me lembro de uma senhora que veio para mim na campanha e falou assim: o senhor é a última oportunidade minha, a última esperança. Eu quero que o senhor se comprometa a dar uma casa para mim. Né? Eu falei para ela: eu lamento dizer para a senhora, se eu sou a última esperança, ela acabou aqui. Então eu não vou dar a casa para a senhora. Primeiro porque eu não tenho, não vou ter casa para dar para a senhora. Né? Então eu não vou prometer. A senhora vai entrar no programa, se a senhora for merecedora, a senhora vai poder adquirir a casa para o sistema financeiro. Mas eu não vou poder fazer. Ela disse assim: então eu queria agradecer ao senhor, que o senhor não mentiu para mim. Eu queria agradecer e pode lutar com a minha voz. Né? Então para mim foi uma resposta positiva isso. Porque aí que está. Talvez não fosse mais fácil eu prometer para ela, nem que eu não desse depois, né, de dar aquela casa. Então existe essa pergunta: ou o eleitor foi ao candidato pedir uma cesta básica, ou o candidato ofereceu uma cesta básica. Aí começou a brincadeira. O eleitor vendeu o voto dele para o vereador, daí o vereador teve que comprar, daí teve que começa a corrupção. Então é muito importante a questão da cidadania. É muito importante a decisão do voto. O meu voto tem que ser livre. Ele não pode ser comprometido. Não posso esperar emprego. Eu não posso esperar benefício para mim na política. Aí eu posso exigir. Então aquilo que nós temos, eu vou deixar depois com a comissão aqui, que existe um pacto entre o eleitor e o eleito. Um pacto de cidadania. Né? De não pedir nada, não ficar pedindo emprego, não vender meu voto. Aí eu vou poder escolher com liberdade e vou poder cobrar daquele benefício para a cidade. Senão, se eu sou mau eleitor, como é que eu quero que tenha bons políticos? Né? Por que o político tem que gastar dinheiro para fazer a campanha? Isso é um erro. Eu devia chegar e dizer: Celso, eu sou candidato a vereador, e dar para você: pronto, você vai votar, você gasta uma fortuna nas campanhas, para quê? E de onde que vem esse dinheiro? Complicado. Quanto se gasta para fazer os programas de televisão? É fortunas. Depois, de onde que vem esse dinheiro? Você faz o cálculo: um deputado ganha 20 mil reais por mês, né? Em 4 anos ele vai ganhar quanto? Né? 960 mil. E gasta 5 milhões na campanha. Ué, não está certa essa conta, alguma coisa errada. Né? Alguém está tomando prejuízo disso daí.
aí começa o fator da corrupção. Então isso é muito sério. Existe um projeto, aqui tem essa pergunta que o Francisco fez, que eu esqueci de falar. O movimento está espalhado em todo o Brasil. E faz 10 anos que nós vamos, ou uma vez por mês, ou a cada 2 meses, em Brasília, nos reunimos com alguns senadores e alguns deputados federais de vários estados do Brasil. E esses, que são de partidos diferentes, né, são de ideologias diferentes, de crença religiosa diferente, fizeram um projeto para modificar a questão do orçamento do Brasil. Isso é um problema muito sério no Brasil hoje. Como que é feito o orçamento público? O orçamento público, o executivo elabora o orçamento. Então eu, como prefeito, até o dia 30 de setembro do ano anterior, eu tenho que mandar para a Câmara o orçamento do ano que vem. Então eu vou dizer, a prefeitura vai receber tantos milhões de imposto, de não sei o quê, e vai gastar nisso, nisso, nisso. Os vereadores aprovam. O prefeito não cumpre o orçamento. Não tem penalidade nenhuma. Para dizer assim, a grosso modo. Não existe, não cumpriu, não fez as obras e não teve penalidade nenhuma. Então agora está se mudando a legislação para que o orçamento seja feito com responsabilidade e que seja cumprido. Então foi aprovado, tudo bem, diminuiu a receita, diminui também o investimento. Mas ele não pode, da cabeça dele, mudar sem consultar os representantes do povo, que são os vereadores. Então existe um projeto de lei de transformar o orçamento em participativo, inclusivo e impositivo. Uma vez aprovado, ele só pode ser modificado se for feito pelos próprios deputados, os próprios vereadores, para dar uma força para os legítimos representantes, para que a gente não caia naquela de começar a incentivar sempre mais a corrupção. Então eu cito um exemplo. Eu tive terça-feira em Brasília, na reunião lá. Na semana anterior, a maioria dos deputados eram contra a venda de bebida na Copa do Mundo. Certo? Na noite foi liberado todas as emendas que os deputados tinham feito de vários partidos que tinham pedido para o governo. No dia seguinte eles mudaram de opinião e aprovaram a venda de bebida na Copa do Mundo. Pergunta, está certo isso? Mudei de opinião de uma hora para outra assim? Então fica uma moeda de troca. Né? Isso não é justo. Isso é uma coisa que precisa mudar. Isso é uma coisa de falta de fortalecimento das pessoas que representam verdadeiramente a população que é o legislativo. Né? Eu estou dizendo isso aqui como quem foi do executivo, né? Como prefeito. Estou dizendo porque é importante a gente respeitar aquilo que está na lei. Né? Quando a oposição nos afronta, qual é a nossa reação? Bom, a oposição ela tem o direito de nos afrontar e nós temos o direito de nos defender. Isso não quer dizer que nós devamos abaixar a cabeça, dizer amém para tudo. Por isso existe o diálogo. Eu acho que nunca nós devemos terminar com o diálogo na política. Se a oposição é agressiva, nós não podemos ser agressivos. Nós podemos responder. Eu entendo assim. Nós podemos responder, podemos esclarecer, chamar para conversar, mas não podemos revidar na mesma altura. Então, eu disse isso aqui porque é muito duro. Se você começa uma guerra na política, ela fica interminável. Então, o filho daquele político mata o político, depois o filho do outro mata o outro, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é um desserviço que os políticos prestam para a sociedade. Existem situações difíceis? Existem. Mas a gente tem que entender que a guerra, ninguém ganha na guerra. Todo mundo perde. Mas isso não exclui o direito de defesa. Não exclui o direito de você conversar, de você dialogar, de você se defender na justiça. Tudo isso é direito legítimo de todo cidadão, inclusive dos políticos. Né? Mas nós não podemos fomentar a guerra. Então é um papel também nosso de diminuir essa guerra que existe. Quer dizer, como é que nós afrontamos a oposição? Procurando diálogo. Se não tem diálogo, você faz a sua parte. Você buscou diálogo.
Eu telefonei para aquele meu adversário, falei, eu queria me reconciliar com você. Ele falou, eu não quero, porque eu sou um animal político. Tá bom, muito obrigado, felicidade, e encerramos a conversa ali. Mas nem por isso eu continuei a briga com ele, né? Bom, por que parou a política, eu já respondi. Aqui tem uma pergunta interessante. Você podia falar sobre a solidão do político? Né? É uma coisa séria a solidão. Né? Às vezes, o político se vê diante da sua caneta só para resolver uma coisa. Essa caneta pode fazer o bem e fazer o mal. A mesma caneta. Eu posso assinar uma lei para fazer o bem e fazer uma lei para fazer o mal. Isso aí é solidão do poder. Então, às vezes, você está sozinho, você tem que tomar uma atitude, porque é você que foi eleito para tomar aquela decisão. Como que eu resolvi isso aqui? Eu ia conversar com a população. Não tem outro jeito. Então, a gente tem que ter um diálogo constante com a comunidade, esse pacto político, de ir afrontar, porque daí eu diminuo essa solidão, não é que ela acaba. Todos nós temos momentos de solidão, né? De trabalho, todos nós temos momentos que tem que tomar uma decisão. É você diante de Deus. Então você diminui no momento que você se aproxima do munícipe, se aproxima do cidadão, para ir lá e confrontar, né? Como é que é? Como é que nós vamos resolver essa situação? Como é que nós vamos resolver a intervenção no hospital? Como é que nós vamos resolver a falta de escola? Vamos procurar junto a solução, né? Depois, não, na opinião, deve ser as drogas, aqui o problema é saúde, educação ou político. Assim, a questão das drogas, aqui é difícil, essa questão das drogas é um problema, é uma chaga na sociedade. Eu estava vendo hoje na rádio, no Rio de Janeiro, eles têm uma estimativa lá, que a maior parte da população está envolvida com qualquer coisa de tráfico de drogas ou consumo de drogas. Isso é uma coisa gravíssima. Gravíssima. Pela minha experiência, não sei, pode ser que alguém... grande parte desses problemas começa na família. Nós estamos vivendo um momento de desajuste das famílias, né? Isso não é de agora, é um problema social. As famílias que vão se desfazendo, esses filhos que não têm mais referência do pai e da mãe, que o pai está para um lado, a mãe está para o outro e tal, começam a ter problemas que deveria ser enfrentado no seio da família. Não tem como enfrentar, ou nos parece pelo menos, que o caminho é a fuga. Então é a bebida, é a droga, é o fumo, depois vem a maconha, depois vem, porque é um meio de fugir. É um problema de saúde? É um problema de educação? É um problema político? São todos esses problemas. Agora, a sociedade tem que buscar esse resultado. Não são só os políticos culpados. Eu acho que esse negócio de culpar só os políticos, que a questão do problema das drogas, na minha opinião, não é certo. Eu acho que a sociedade tem muita culpa nisso daqui. É mais ou menos a situação. Eu sou empresário, né? Eu pago mal meu funcionário, eu exploro meu funcionário, ele é uma pessoa que come mal, que ele mora mal, né? Depois eu vou lá e dou uma contribuição, uma creche, né? Para aliviar um pouco a minha consciência. Por que eu não pago melhor o funcionário já? Por que eu não dou uma condição de vida melhor para ele já aqui, ou quando ele trabalha? Eu diminuo um pouco o meu lucro e procuro melhorar a condição. Então, não é um problema só da política, é um problema da sociedade. Então, tem várias situações que precisa ter o exercício de conversar esse assunto. E esse problema das drogas, eu entendo que seja, pelo que eu tenho visto por aí, é um problema da sociedade, que tem que ser enfrentado pela sociedade. Existem trabalhos, existem muitas coisas importantes hoje que estão sendo desenvolvidas. Mas, às vezes, a ausência de participação e até de dialogar sobre esse assunto, a ausência
da família tem sido muito danoso para os jovens, pelo menos na minha experiência. Não, quando aconteceu o vendaval, não tinha terminado o meu mandato. E faltava 1 ano e 3 meses para terminar o mandato. A pessoa pergunta aqui se já tinha terminado. Não tinha terminado. Não houve tempo de conversar. Pergunta se eu conversei com a população para saber o que tinha que fazer. Não dava tempo de fazer isso. Ali era uma situação de emergência, né? Tinha que ser reconstruída a cidade rapidamente. As pessoas desabrigadas, tudo, era uma situação de estado de calamidade pública, né? Foi reconstruído com a ajuda do governo do estado, com a ajuda do governo federal e da sociedade. O povo da cidade que não foi atingido e das cidades vizinhas contribuíram para a reconstrução da cidade. Então, concluiu-se o mandato, tudo estava reconstruído, né? A pergunta é como terminou o meu mandato diante do povo, né? Eu não sei dizer assim especificamente se era assim, como que era a minha situação ali. Eu sei que tinha algumas pesquisas que davam aí em torno de 50%, 60% de aprovação do governo. Somente que o meu candidato não ganhou a eleição. Então eu não sei se isso aqui significa aprovação ou reprovação do governo. Mas eu entendo que havia uma aprovação. Somente que o candidato é que não foi aprovado para continuar o trabalho. É um pouco diferente uma coisa e outra, né? Aqui fala dessa questão das tentações no poder público, né? A corrupção, como enfrentar essas questões na política, né? Como enfrentar a questão da corrupção, né? Eu acho que a primeira coisa é não ser corrupto, né? Esse é o primeiro ato que a gente tem que fazer, né? Você não falar, tem que falar não a primeira vez. Isso aqui é básico. Se você não conseguir falar não a primeira vez, depois você não consegue falar mais. Então tem que existir sempre a primeira vez, né? Depois, se não fala não a primeira vez, se não fala não a segunda, e entra. O que é mais complicado nisso daqui? É que depois que você entra num mundo como o mundo do tráfico das drogas. É a mesma coisa. Não dá para a gente organizar a corrupção, porque ela é errada. Como organizar o tráfico de droga? Não dá para organizar, porque ele é errado. São questões que não tem como. A corrupção é um câncer dentro da política. Não tem justificativa. Não adianta, não, porque eu tenho que pensar no futuro. Não tem que pensar em nada. O político ele tem que saber que ele vai entrar na política para servir a população. Se ele quer ser um político sério. Sobreviver do salário dele e voltar a trabalhar na sua atividade quando terminar o mandato. Não tem que ser eternamente. Por que ele tem que ser eternamente político? Né? Tudo bem, cada um toma a decisão que quer, mas não está escrito que tem que ser. O certo é dedicar aquele período e voltar para a sua atividade normal. Você é professor, você é motorista, não sei o que, volta à sua atividade. Não tem que pensar em servir-se do poder, tem que servir do poder. Então aqui não dá para ter meio termo. Eu até peço desculpas de eu estar sendo assim veemente nisso aqui, porque não tem jeito de ter mais ou menos sério. Não tem mais ou menos honesto. Ou você é honesto, ou você não é honesto. Ou você é correto, ou você não é correto. Não tem jeito, né? Se a gente quer fazer realmente, entrar na política para construir o bem comum, só tem um caminho. É ser sério, é ser honesto. Não tem meio termo, né? Aqui tem uma pergunta, se eu entendi bem.
é assim, a dificuldade do cristão na política. Parece que é isso aqui. Como que se é possível uma pessoa ser cristão e ser político também. Eu acho que é perfeitamente compatível. Não tem nenhum, aliás, não é nem... tem tudo para ser a mesma coisa. Se a gente pegar o Evangelho, se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, ele fala tudo o que o político tem que fazer. Se o político quer um lugar que tem que saber o que tem que ler o Evangelho. Ali está certinho, amar o próximo, perdoar, ele tem que ter tudo escrito ali, não tem um grande... Então não é, aliás, é a vocação mesmo, de político no sentido cidadania. O cidadão, ele é vocacionado, o exercício da cidadania é o ser político. Agora, uns têm mandato, outros são apenas cidadãos. E cidadãos que exercem a sua função. O que é o exercício da nossa cidadania? O sinal do trânsito, a reciclagem do lixo, fazer coisas que contribuem com a sociedade. Ser um observador das leis é um exercício de cidadania. Como é que a gente quer? Se um cara não é um bom cidadão, como é que ele vai ser um bom político? Não tem jeito. Porque ele já não é um bom cidadão. Se ele não é um bom pai de família, não é um bom marido, como é que ele vai ser um bom político? Não tem jeito. É incompatível o negócio. Então, esse nosso chamado, a que eu me senti chamado, e ter certeza que todos os senhores e senhoras estão aqui, é justamente para fazer a coisa certa. E a possibilidade de a gente fazer as coisas certas é justamente no momento em que é dado para a gente o poder de fazer alguma coisa. Eu recebi um poder de ser prefeito da minha cidade por 4 anos. Eu tinha dois caminhos, ou fazer certo ou fazer errado. Ou fazer o bem ou fazer o mal. Aí é uma escolha. Por isso que não é a primeira pergunta que nós devíamos fazer para nós mesmos. Eu quero entrar na política. Ótimo, para quê? Por que eu quero ser vereador? Por que eu quero ser prefeito? Não sei, aí cada um tem que responder dentro de si. É para ser construtor do bem comum? É para o meu enriquecimento pessoal? É por uma questão de orgulho, de status, Eu sou prefeito. Eu disse para vocês, como eu era de uma família pobre, tinha um clube na minha cidade que eu nunca tinha entrado. Um clube chique. Quando eu tomei posse, no dia seguinte veio o presidente do clube trazer minha credencial. O prefeito tem direito a entrar e sair do clube a hora que quiser, com tudo pago e tal. Tá bom, muito obrigado. Para mim não significa nada, isso aqui não significou nada. Fui uma vez ou outra por delicadeza e tal, mas só porque eu fui prefeito, isso é perigoso. Pode subir na cabeça. Você pode subir na cabeça. Eu cheguei a entrar em restaurante na cidade, quando eu ia pagar a conta, não, o senhor não precisa pagar nada, está tudo pago. Não, de jeito nenhum. Eu não aceito, se o senhor não quiser receber, eu não volto mais aqui. Por que eu não tenho que pagar a conta? Eu sou um cidadão comum, eu tenho que pagar aqui, aqui meu cheque e tal, pode pagar. Não tem esse negócio, não tem privilégio. Eu sou um cidadão, tenho que pagar imposto, tenho que pagar tudo e ainda trabalhar. Eu ganho, eu vivo do meu salário. Eu tenho um salário de prefeito. Eu tenho que trabalhar mais do que os outros, azar. Quem mandou você entrar? Você que escolheu ser prefeito, ninguém mandou a gente ser prefeito, ser vereador. Você entrou porque você quis. Entrou agora, se vire. Vou dizer assim, é uma missão, agora você vai lá e vai cumprir o seu mandato e direito. E honestamente. E fazendo o melhor. Se não sabe fazer, vamos aprender. O Roberto contou, você foi lá em Itu, viu um negócio. Ótimo, tem que aprender a fazer. E assim a gente vai construindo. Erra, refaz de novo, vamos para frente.
Então, eu acho que essas coisas aqui são muito importantes para quem tem que tomar a decisão de ser candidato. Eu quero ser candidato para quê? Para fazer uma política séria, para ser um construtor do bem comum, para fazer o bem para os outros, ou não? Se a resposta for não, eu gostaria que a pessoa pensasse 2 vezes. De não entrar. Se for para atrapalhar, não entrar. Porque daí está atrapalhando a construção de uma sociedade melhor. Agora, se a sua resposta é sim, então vamos engrossar a fileira de pessoas que querem fazer o bem. Vamos fazer todo mundo ser candidato. Seria ótimo que essa sala que saísse daqui hoje, todo mundo decidido a ser candidato, a vereador, a prefeito, ótimo. Mais gente boa na política, né? E tá bom, um vai ganhar, outro vai perder, mas nós vamos disputando, mas com esse objetivo, né? Então eu não sei se isso aqui pode nos ajudar, mas é muito importante que essa decisão ela seja séria. Aqui tem essa aqui. Como é que a gente age com uma pessoa que não quer compartilhar de ser um construtor da fraternidade na política? Muito importante essa pergunta. Como é que eu convivo com aqueles que não concordam? Mais bem que a gente tem que viver. Mais bem que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque não é que as pessoas são obrigadas a fazer o que nós escolhemos. Se você escolheu ser um político sério, honesto, um político cristão, você não pode exigir que os outros sejam assim, né? Nós temos que conviver com os diferentes. É muito importante conviver com os diferentes. Conviver com os que são contra as nossas ideias. É importante você aprender a fazer o exercício do diálogo. O diálogo não é uma coisa que só um fala e os outros, como está acontecendo hoje aqui, né? Só eu estou falando, vocês têm que escrever para falar comigo. Isso não está certo, né? Teria que ser mais compartilhado isso daqui. Mas é fato. Como é que convivemos com os do contra? Nesse grupo que nós temos lá de senadores e deputados, tem gente de um partido, situação de oposição. Então o que eles chegaram à conclusão? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais objetivos. É um grupo grande, de uns 20, 30 entre deputados e senadores, né? Vamos fazer o seguinte, vamos incrementar aquelas partes que nos unem. E depois, aquilo que nos desune, vamos discutir depois. Primeiro vamos juntar aqueles pontos positivos e vamos trabalhar em cima disso, né? Então, quando tem uma coisa que é o ponto que une, então vamos reforçar isso daqui e vamos trabalhar junto nisso daqui. Depois nós discutimos os outros, não vamos resolver todos os problemas, né? Então isso foi muito interessante. Um dia foi um deputado em Jerusalém, do lado palestino, onde estavam construindo um muro, vocês souberam, né? De 13 metros de altura, para dividir a cidade de Jerusalém. Ele voltou horrorizado com aquele negócio. Aí me chamou e falou: olha, eu quero pedir uma coisa para você. Você vá lá, vá na Itália, fale com a Chiara Lubich, que só ela pode mandar parar de construir esse muro lá em Jerusalém. E coitada de Chiara, já estava com 80 anos, como é que, né? Deputado, não é bem assim, né? Não é tão simples assim a coisa, né? Falei, vamos fazer uma coisa, vamos conversar. Chamamos um grupo que estava ali num lugar que tem um cafezinho ali. E tinha um deputado judeu, portanto defensor do outro lado. E agora? Como é que nós vamos conversar aqui? Um judeu, participante do movimento político, o outro defensor do lado palestino e também com o mesmo ideal da fraternidade. E agora? Vamos conversar. Aí começamos. Aí tinha um dos que estavam ali, o mais idoso de todos. Ele disse o seguinte: olha que coisa interessante. Um quer construir primeiro o muro para depois construir a paz. O outro quer derrubar o muro para fazer a paz. Os dois têm o mesmo objetivo, construir a paz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui no Brasil o que é possível, né? Vamos juntar esses políticos que querem ser construtores da paz. E foi criado no Congresso Nacional a Comissão
da cultura da paz, que trabalha, e agora esse judeu, a semana que vem, na outra semana, ele vai ter um encontro com o Papa. Esse que é judeu, quer dizer, não é católico, e vai ter um encontro com o Papa. Quer dizer, são coisas que vão... Porque onde nasceu isso aqui? Do diálogo. Não foi de cada um ficar defendendo a sua parte. Então, é uma maneira nova de fazer a política, né? Não, aqui tem uma pergunta que assim, com tudo isso que o senhor está falando, por que o senhor não é candidato a deputado federal? Né? Porque é difícil de responder isso aqui. Se fosse da minha vontade, eu seria. Mas é que eu tenho um trabalho, esse trabalho aqui, porque existe uma comissão nacional do movimento político pela unidade. Então eu tenho essa função. Enquanto eu estou nessa função, o movimento político tem que ser um lugar que acolha a todos. Político do partido A, do partido B, do partido C. No momento em que eu for candidato, eu vou estar num partido. Aí talvez eu não tenha a mesma possibilidade de acolher a todos. Então, por hora, a vontade de Deus para mim é eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Vamos ver, depois mais para frente eu comunico com vocês se tiver alguma coisa. Aqui tem uma pergunta se o investimento no funcionário público foi um segredo do sucesso do trabalho, vamos dizer, né, que se podia se dizer isso. Eu acho que sim. O servidor público, ele é a obra da obra. Eu faço um posto de saúde bonito e tal, e pago mal o médico que trabalha lá. Esse posto não funciona. Então é melhor fazer um posto menos bonito, com os funcionários ganhando melhor, que a população vai ter saúde. É a mesma coisa a escola. Faço uma escola bonita, tal, cheia de computadores, não sei o quê, e pago mal os professores. Aí, o que acontece? A escola é de má qualidade. Porque quem faz a escola é o professor, não são as paredes. Quem faz o posto de saúde são os médicos, os enfermeiros. Então, o investimento no ser humano, no servidor público, na minha opinião, mas é um investimento importante por se tratar de seres humanos, pessoas e que são agentes da política. Eles é que representam exatamente o prefeito naqueles pontos. Como é que eu vou estar lá naquele posto de saúde que fica 15 quilômetros? É o funcionário que está lá. Se ele está contente, ele atende bem. Então, eu acho, hoje, eu disse para um grupo hoje à tarde, que eu gostaria que um dia que vocês estivessem lá em Itu, vocês perguntassem para os funcionários da prefeitura, livremente, se eu fui um bom prefeito ou não para eles, para os funcionários públicos. Eu acho que isso, eu gostaria que fizessem essa pergunta, porque eu sei o quanto que eles gostaram desse trabalho de valorização, né? Bom, aqui pergunta se durante todo esse tempo aqui tem alguma cidade que a gente possa citar como exemplo. Então, eu vou dar o exemplo de uma cidade aqui perto, o Rincão, que a prefeita é a Terezinha, certo? Uma pessoa extraordinária, simples, né? E que está fazendo um trabalho muito bacana. Acho que podia, a gente conhece, sabe a seriedade dela, né? Ela só não está aqui hoje. Ela ligou para mim para dizer que não podia estar aqui hoje porque ela tinha um outro compromisso, mas é uma pessoa que tem uma admiração enorme por ela. O que eu acho de uma gestão baseada no cristianismo, né? Eu acho que é o que devia ser o ideal. Porque se Jesus, né, que foi o protagonista do Novo Testamento, ele como Filho de Deus, veio aqui e deu o exemplo máximo de amor ao próximo, morrendo na cruz por nós, essa devia ser a medida do político. Dar vida pela sua cidade. Dar vida mesmo. De corpo, alma, sangue e divindade. Se doar totalmente para aquela comunidade. Sem procurar ficar rico, sem procurar enriquecer os seus parentes, mas trabalhar só recebendo o seu salário e procurando fazer o bem. Eu acho que é o modelo ideal. Pode ser até que tenham outros modelos também bons, mas que a gente conheça
se a gente seguir o exemplo de Jesus Cristo, certamente vai ser uma administração voltada para o bem comum, não tenho dúvida disso. Ah, que bacana! Como é que foi para passar isso aqui, essa ideia para a equipe, né? Para a equipe de trabalho? Porque a equipe de trabalho não é que comungava do mesmo ideal, né? Eu lembro que logo que fui eleito, que primeiro a equipe de trabalho foi escolhida a dedo. Eu não tinha nenhum compromisso com ninguém, com nenhum grupo da cidade, nada. Então pessoas realmente que via, que tinha condições, que eu tinha confiança. Mas depois, logo no início, nós fizemos uma espécie de um seminário, né, que nós fomos repetindo sempre, de conversa sobre administração pública. Nós fomos para um local, ficamos lá antes de começar a administração 2 ou 3 dias, conversando sobre essa filosofia. Então, eu disse o seguinte para eles: a prefeitura de Itu será descentralizada. As decisões administrativas são descentralizadas. As decisões políticas não. Porque quem foi eleito para tomar as decisões fui eu. Então sou eu que tenho que tomar as decisões, né? Que jeito? Consultando cada área. Então com isso a gente perdia muito tempo conversando com os secretários, né? Dialogando com eles, para eles entenderem que nós tínhamos que fazer sempre o bem do povo. Então isso foi indo. Para vocês terem ideia, até hoje, a gente se reúne para conversar. Até hoje, no meu aniversário, eles mandam um presente para mim, né? De vez em quando eles me cobram, não dá para a gente fazer uma reuniãozinha, para a gente conversar e tal. Que aquele grupo continua trabalhando na política, em outros setores. Então ficou um relacionamento que eles gostaram. Então a gente mantém até hoje essa ligação de diálogo, de conversa, porque é como foi dado para eles a água pura, né? Então todo mundo gosta de beber uma água pura, né? Então sempre tem esse algo para a gente conversar. Se tenho intenção de voltar a ser prefeito, eu gostaria muito, só que acho que eu não tenho mais chance nenhuma de ganhar a eleição, porque eu estou desconhecido hoje, né? Desde 1992, tem gente que nasceu e vai votar agora, nem sabe quem eu sou mais. Acho que eu não tenho mais chance nenhuma. Como mostrar essa ideia para quem não pensa assim, né? Uma pergunta que estava aqui. Eu acho que nós temos que falar. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, se a gente está de acordo, a gente tem que falar com os outros. E passando essa ideia para frente. Porque senão como é que faz? A televisão provavelmente não vai dar muito espaço para a gente. Nós temos que continuar conversando, né? Fazer mais vezes essas reuniões, fazer uma reunião em que vocês falem mais do que eu. Hoje é a primeira, as outras nós vamos fazer que vocês possam falar mais, mas tem que passar isso para frente, não ficar para a gente, né? Porque se é uma coisa boa, nós temos que trazer mais gente. Então, se semana que vem eu vou para o Rio de Janeiro, nós vamos falar lá, foi feito uma escola, porque tem uma escola de política para jovens, dentro do movimento político. São 10 escolas no Brasil, né? Tem uma lá no Rio de Janeiro. O bispo pediu para fazer escola para os candidatos desse ano aqui. Então hoje tem uma escola para jovens e uma escola para os políticos. Então semana que vem eu estou lá no Rio de Janeiro para fazer isso. A gente vai indo, né? Onde tem o convite, a possibilidade, né? Hoje eu vim aqui, vou sair daqui o mais cedo possível, porque tenho um compromisso às 11 horas na minha cidade, na minha região, também do movimento político. Então, aí domingo a gente descansa e segunda-feira eu começo de novo. Mas eu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Eu tenho meu escritório, tenho meu sócio, que graças a Deus me entende, né? Eu preciso sair, hoje eu estou indo, ele sabe, né? Tendo a equipe trabalhando, eu tenho que trabalhar. Não vivo de renda, não. Tenho que continuar trabalhando. E dividindo o tempo. Uma parte eu trabalho para meu sustento e uma parte para o movimento. Isso é uma coisa que é gratificante, né?
Quando a gente apresenta, acho que se eu entender, quando a gente apresenta essa ideia, tem pessoas que são contra, são. Só que falam, esqueça isso. Isso não é para mim, eu não quero saber disso aqui, eu não quero ser um cristão, eu quero continuar fazendo a política que eu estou fazendo. Então, ótimo. Liberdade de cada um. Porque às vezes a pessoa não concorda, ninguém é obrigado a fazer. Nós estamos falando aqui, pensando que nós queremos uma política melhor. Então é uma possibilidade, é um caminho para se fazer uma política melhor. Existirão outros. Existem outros bons caminhos. Nós não somos o único caminho, né? Mas é um bom caminho para fazer uma política nova, uma política séria, né? Aqueles que são contra, que não concordam, o que a gente vai fazer? Só para realmente, acho que, concluir, né? Tinha um deputado que vinha na reunião e entrava, ficava 2 minutos, saía e ia embora. Depois ele vinha numa outra reunião, ficava assinando o papel. Depois ele vinha e ficava atendendo o celular. Esse cara, acho que não entendeu o negócio aqui, né? Aí um dia, nós estávamos na reunião, lendo o momento de... Qual foi o momento em que Jesus mais sofreu quando ele morreu crucificado, né? Então uns diziam, foi quando ele foi coroado por de espinhos e tal. Não, o momento que Jesus mais sofreu foi quando ele se sentiu abandonado. Ele não fala pai, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele nem chama mais Deus de pai. Então, foi a maior dor de Jesus. Nesse momento, esse político caiu a ficha para ele. Ele levantou e falou o seguinte, eu tinha decidido matar o meu adversário. Depois que eu comecei a participar aqui, eu quero avisar vocês que eu não vou matar mais. Sorte do adversário. Então, se a gente tivesse desistido dele, ele teria matado o cara, né? Hoje é um cara sensacional e continua, tem chance. Precisa chegar no coração das pessoas. Isso aqui não é uma ideia só na cabeça, é uma ideia que tem que entrar no coração. Tem que entrar, fazer a transformação e falar, agora eu quero fazer isso aqui. É uma decisão pessoal, não é uma lei. Não precisamos fazer uma lei criando um movimento político. Olha, eu acho que eu respondi tudo que estava aqui, viu? Se eu não perdi metade do... Não, acho que não. Passando para cá. Desculpe, porque senão era muita coisa, não dava tempo de a gente fazer, mas eu me coloco à disposição em outros momentos que for necessário, né? A gente pode estar conversando, né? Então eu queria agradecer muitíssimo a paciência de vocês, né? Fica aqui escutando. Muito obrigado. Eu saio daqui muito feliz, mano. Muito feliz essa noite. Obrigado mesmo. Bom, nós agradecemos a presença de todos, né? E aceitar esse convite do nosso movimento para estar aqui e ouvir, né, a experiência do Sérgio, essa experiência de vida neste mundo da política. Agora nós vamos servir aqui um pequeno coquetelzinho, né? Um salgadinho, um refrigerante, e conversar um pouquinho mais ali fora, né? Trocando mais algumas ideias. Estaremos à disposição, inclusive, para explicar o que é o movimento, mas, né, maiores detalhes. E quem se interessar também, nós nos reunimos, é só procurar aí os membros do MPTU para dar uma conversa, que o movimento é aberto, é para todos, né? Todos que querem conhecer um pouquinho melhor e ser um divulgador da fraternidade. Boa noite a todos, muito obrigado.